Então agora a gente vai começar fechando as costas, né? Vamos começar o forro através das costas. E como vocês viram, eu deixei aqui uma margem de costura de 2 centímetros, não uma margem de costura, mas aqui um espaço de 2 centímetros entre a dobra do tecido e o centro das costas. Porque agora a gente vai simular uma prega. Só que o que acontece? Olha só, deixa eu tirar aqui os alfinetes. Eu fiz, tanto aqui na parte superior quanto na parte inferior, os piques para marcar a posição correta desse excesso que eu tô deixando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar uma costura reta para poder marcar o centro das costas, o centro real das costas do molde, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal, então eu tô aqui com o meu molde das costas e como a gente pode ver aqui em cima eu tenho esse pique, né, dos dois lados aqui, na margem de costura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha reta aqui, de mais ou menos uns 10 centímetros, para poder contar com a margem de costura. Então, no final, ela vai ter uns 8 centímetros, mais ou menos, talvez um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Vou colocar a fita métrica aqui e vou marcar com a minha caneta, ou vocês podem marcar com um giz, os 10 centímetros até onde eu quero chegar, aqui. E aí eu vou passar essa costura com 2 centímetros de distância, tá? Minha máquina tem aqui a marcação, mas se vocês não tiverem, vocês podem colocar um imã guia ou uma fita para marcar, tá? Vamos lá. Eu não vou dar retrocesso porque eu vou fazer um esquema de vir até aqui e voltar para não ficar um acabamento grosseiro aqui embaixo. Vamos lá. Eu cravo a minha agulha aqui e eu giro o meu tecido para voltar em cima da mesma costura para não precisar dar retrocesso. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês no ferro o que a gente vai fazer. Olha só, pessoal, prontinho, eu já fiz as duas costuras aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer no ferro, tá? Com o ferro numa temperatura adequada para o cetim, a gente pode passar e vincar bem esse meio aqui. Agora eu vou abrir pro lado de cá e vou vincar bem também. Prontinho. Aí a hora que eu passo, olha só como é que fica. A costura fica toda para um lado. Eu posso fazer como uma prega macho e fêmea, jogar metade para cada lado, só que é um pouco mais complicado de fazer. Ou eu posso deixar assim, tudo pro mesmo lado, tá? O que importa é que a gente vai ter essa margem de trabalho aqui, ó, de 4 centímetros, tá? Pra não ficar apertado esse blazer, principalmente na hora dela movimentar o braço, porque a cava ela não termina aqui, né? Ela tem mais aqui um tanto de cava. Então, pode ser que fique apertado aqui, tá? Então, a gente coloca essa folga para garantir a mobilidade da peça. Vocês podem deixar até menor, eu deixei 10 centímetros aqui, mas vocês podem deixar até menor esse espaço, tá? E agora, depois de feito isso, chegou a hora de eu unir as laterais, sem segredo algum, igual eu fiz lá no tecido principal, tá? Sempre o direito com o direito do tecido. Vou usar o lado brilhoso para aparecer, né? Para ficar do lado direito do blazer, né? Posso escolher também o lado fosco, mas como lá na referência é o brilhoso que tá, então é o brilhoso que eu vou deixar. Então é isso, eu vou fechar aqui as costas e depois eu volto pra gente colocar a parte do forro da frente com a parte principal do blazer que já tá montado. Olha só, pessoal, então agora que eu vou montar, eu não posso esquecer que eu deixei uma margem de costura maior, tá? Então eu tenho que lembrar disso na hora de fechar aqui e seguir a nova margem de costura que eu deixei sem segredo algum. Retrocesso no início e no final. Muito bem, pessoal, olha só. Já tô aqui com as costas prontas, tá? Agora a gente pode vincar as costuras. Vou vincar todas pro lado de cá. A gente sempre dá uma esfriadinha no ferro assim, quando vai passar cetim, tá? Meu ferro tá bem morninho, ele não tá quente, não. Agora eu vim com as minhas costuras aqui. Esse cetim aqui tá desfiando menos do que o que eu tinha feito antes, porque agora a Lariana me trouxe um com elastano, tá? Mas eu tô representando a mesma técnica para vocês que escolheram aí o cetim sem elastano. Muito bem, aqui as minhas costas estão prontas e agora eu vou unir a parte da frente do forro com a parte que já tá pronta também. Olha só, para isso eu pego aqui a minha parte principal do blazer, que já tá pronta. Vou pegar essa parte de dentro da gola aqui, né, que ainda tá sem o forro, e vou posicionar os meus forros, tá?
parte com parte aqui, ó, direito com direito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alfinetar isso daqui primeiro, porque como a gente já conversou anteriormente, né, que a curva é bem acentuada, eu vou precisar do auxílio dos alfinetes, principalmente porque o cetim é muito escorregadio. Então, eu vou fazer isso, eu vou alfinetar as duas partes e vou ali para a máquina para passar a costura de maneira bem simples, como se fosse no tecido principal mesmo. Vocês vão acompanhar comigo. Então vamos lá, pessoal. Com a minha peça alfinetada, eu vou começar com retrocesso no início e no final também. Olha só, pessoal, como é que fica aqui a nossa costura, tá? A união dos dois. E agora o que eu vou fazer é passar uma costurinha de contenção com 1 milímetro aqui pro lado do forro, tá? Eu jogo todos os excessos para baixo, pro lado do forro, e passo essa costurinha de contenção aqui. Vou começar do lado de baixo, que vai ficar mais fácil, tá? E olha só, quando eu falo que é 1 milímetro, é assim que eu vou posicionar, ó. Eu pego o pezinho calcador e alinho a bordinha aqui do meu tecido, né, da parte que eu quero segurar, com essa aberturazinha aqui do meu pé calcador, tá vendo? Não é aqui no pé calcador, não. É aqui mesmo, essa distânciazinha de 1 milímetro aqui no centro, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui de volta. E olha como eu vou alinhar ali. Não sei se dá pra ver, mas fica com 1 centímetro apenas de distância. Tem que ter bastante cuidado pra não sair do lugar, tá? Porque isso aqui é uma costura só pra ficar com o forro assentado, pro forro não ficar voltando. Muito bem, olha só como é que ficou, tá vendo? Fica bem pertinho mesmo aqui, só que sem chegar a encostar no linho, tá? Esse excesso aqui ficou porque eu deixei a margem de costura maior, tá? Então, depois na hora de acertar eu vou cortar fora essa parte. Agora eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Aqui, colocar o forro, colocar a costurinha de contenção e tudo mais, tá? Muito bem, o outro lado também já tá unido aqui, ó, costurinha, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai montar essa gola. Olha só, gente, agora que a gente já fez a parte das costas, também unimos a frente aqui, olha por dentro como é que tá ficando. Tá vendo? Eu ainda não vou unir as laterais. Primeira coisa que eu vou fazer é juntar toda aquela parte de ombro e gola, tá? Pra depois fechar a parte ali da lateral. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o tecido principal, tá? Não tem segredo algum. Agora aqui já tá pronto, né? Que a minha parte das costas já tá pronto. Eu vou unir da mesma maneira que eu uni antes, tá? Eu vou unir aqui ombro com ombro primeiro, porque como eu tive que desmanchar, aqui já tá com o pique, tá vendo? Então eu vou ter o cuidado de unir o ombro com o ombro primeiro para depois unir a gola. Agora que eu tenho essa costura central aqui, eu sei que essa costura central também que tem que unir aqui com a minha costura central da minha gola. Uni um ombro e agora vou unir o outro antes de fechar a gola. Vamos lá. Muito bem, agora que a gola está centralizada aqui, costura do centro com a costura do centro, eu vou começar a minha costura tipo 1 centímetro mais ou menos atrás aqui para poder seguir com ela até o final e parar aqui no outro ombro, tá? Vou começar aqui um pouco antes, ó, para não precisar de retrocesso. Eu cravo a minha agulha ali, porque já tá dado o pique, né? Agora eu coloco o excesso todo pro lado de lá. Novamente vou cravar a agulha ali no pique onde já existe. Tiro o meu excesso de cima e de baixo. E continuo pela linha do ombro. Agora a gente confere para ver como ficou o outro lado. Isso aqui que não pode acontecer, ó. Tá vendo?
eu vou ter que desmanchar esse pedacinho e fazer de novo. Então, como o cetim desfia bastante, eu vou ter que ter muito cuidado aqui. Deixa eu cortar essa pontinha. E eu vou ter que passar a costura aqui novamente, tá? Não posso deixar isso aqui acontecer. Vou ter que desmanchar um pouquinho mais, ó, porque ainda vai ficar aqui um amassadinho. Muito bem, vamos lá. Ó, agora eu tenho que prestar atenção aqui se eu não vou cometer o mesmo erro. Não, não vou. Deu certinho aqui do outro lado. Eu avancei com a costura, ó, passando por cima para não precisar dar retrocesso. Muito bem, ó, o outro lado fica assim, tá? Agora eu vou passar também com o forro virado para baixo e fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui nessa parte dessa curva, tá? A gente vai segurar esse forro com a costurinha virada pro forro, assim. Olha só, eu vou passar a costura de fora a fora, vou começar de um lado e já vou terminar do outro sem parar, tá? Muito bem, olha só como é que ficou o acabamento. E agora o que a gente vai fazer é unir as laterais, tá? A gente vai pegar aqui, ó, direito com direito e vai unir as laterais aqui de cima até embaixo dos dois lados do blazer, sem segredo algum. Muito bem, pessoal, já uni as laterais, olha só. Terminei de fechar o interior do meu blazer. Aqui tá a dobra, tá vendo? E agora o que eu vou fazer? Eu preciso colocar ele ou num cabide, para quem não tiver um manequim, pode colocar ele no cabide, pra gente acertar esse alinhamento aqui de baixo, porque chegou a hora da gente finalizar o blazer, a barra do blazer, tá? Então o que a gente pode fazer é alinhar bem o blazer. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar ele na minha mesa assim, vou alinhar aqui com o alfinete, eu posso prender as partes do meu blazer dessa forma, ó. Eu venho sempre com a minha mão aqui auxiliando, vou segurar ele nessa parte principal aqui. Vou fazer isso também do outro lado. Essa parte da frente aqui já tá alinhada porque eu já tinha costurado ele antes, tá? Eu tive que abrir ele pra poder trocar o forro. Ele já tava praticamente pronto, faltava a manga mesmo, eu tive que abrir ele todinho pra trocar o forro. Então vamos lá. Agora eu vou pegar ele, eu posso alinhar também os meus ombros aqui, ó, as costuras principais do meu ombro. Ficou bem certinho. E ergo ele, vocês podem colocar num cabide, pendurar ele em algum lugar, ou no manequim. Olha como que já começa a tomar forma, tá vendo? E agora eu vou virar aqui o meu manequim. E assim a gente vê se o forro não tá passando, né, da barra do tecido principal em lugar nenhum. Aqui ele parece que tá passando, ó, mas é porque o manequim é menor, tá? Então se eu ajeitar ele aqui e pôr a mão por baixo, né, alinhar bem certinho aqui, cava com cava, e colocar minha mão por baixo, eu vou ver que tá do mesmo tamanho, tá? Então é isso, agora eu vou tirar ele do manequim e a gente vai fechar essa barra contornando toda a parte da barra, sem parar, tá? Com uma margem de costura de 1 centímetro e meio, depende do que vocês tiverem deixado aí. Vamos lá. Agora eu já posso tirar esses meus alfinetes aqui, para não correr o risco de puxar fio. Posso tirar todos os alfinetes que estiverem na peça, inclusive do bolso. E agora o que eu vou fazer, ó? Meu blazer tá assim, né? Eu vou ensacar ele, ó. Eu vou virar ele do avesso. Tá vendo? Depois a gente vai desvirar ele pelo espaço da cava, mas agora a gente vai virar ele assim. Vai alinhar ele todinho, costura com costura, centro com centro, tá? Pode alfinetar aqui para auxiliar. Foi nesse momento aqui que deu problema a hora que eu fiz o forro a primeira vez. Porque tinha desfiado tanto nas laterais que eu tive que fazer uma margem de costura aqui e acabei deixando o forro menor, tá? E também notei que ficou pegando nas costas, ele não esticava e não ia encaixar a manga de jeito nenhum. Então, é aqui que vocês precisam prestar atenção
Olha só, e agora para fechar é muito simples, eu vou dar continuidade aqui nessa costurinha que eu acabei estourando na hora de desmanchar, mas é só passar a costura de fora a fora do começo ao fim, né, com retrocesso no início e no final. Eu só vou acertar aqui essa lateral, vou cravar a minha agulha e vou seguir aqui na minha barra do começo até o fim, tá? Mantendo a margem de costura que a gente planejou no molde. Muito bem, pessoal, olha só, a barra feita de fora a fora, tá vendo? Olha do lado do forro, como é que ficou. Aqui deu uma amassadinha na nossa costura, mas não tem problema, depois a gente passa. E agora o que a gente vai fazer? Vai pegar com cuidado por um dos buracos da cava aqui, vai pôr a mão por dentro e vai desvirar o blazer. Nas quinas da gola aqui, ó, da parte da frente, eu dei esse pique antes, né, de ter que desmanchar, então é importante vocês tirarem o excesso de costura daqui também, de tecido, pra na hora de virar, ó, ficar bem assentadinho aqui essas partes laterais, tá? Pode entrar com a mão aqui dentro, pra poder tirar aqui também, marcar bem o cantinho. E agora a gente pode passar bem aqui esse canto, tá? Como que a gente pode fazer isso? Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês podem vincar bem pro lado do forro primeiro, ó. Deixa o forro um pouquinho mais pra baixo, que ele é mais fácil de desamassar. E vai puxando assim, ó. E vincando bem a costura, tá vendo? Dessa forma, vai vincando. Lembrando que o ferro não pode estar muito quente quando estiver em contato com o cetim, tá? Dessa forma. E agora a gente pode desvirar aqui e ir acertando os cantinhos, ó, com o ferro. Aí já vai desamassando o cetim e vai vincando bem a barra. Muito bem, olha só, já tá passadinho. Agora a gente pode ajeitar essa costura aqui do centro de novo, passar ela no lugar. E é isso, nosso forro tá pronto. Aí na próxima aula agora eu vou fazer esse processo com a manga. Eu vou fechar a manga, tanto a parte principal quanto a parte do forro, e deixar ela pronta para aplicar de uma forma embutida nesse blazer que já tá pronto, para que a gente possa ter uma peça bem acabada, sem nenhuma costura aparente, toda feita na máquina doméstica, tá? Então eu vejo vocês na próxima aula.